10 anos que valeram por um século. Os gremistas se acostumaram a começar a escalação pelo seu nome. O peso de o substituir levou anos para ser preenchido. Hoje, sua história está na eternidade. O entrevistado dessa semana do canal de Carrinho é Derlei de Deus. Boa tarde, Derlei. Prazer em falar contigo. Para iniciarmos nosso papo, comenta como está a tua rotina atualmente. Qual das vidas é mais corrida? A de hoje ou a de quando você estava dentro das 4 linhas? Nesse momento, devido à pandemia, óbvio, né? Acho que a vida de todos está um pouco mais calma, um pouco mais caseira, um pouco mais tranquila, mas cada um com as suas características. No tempo de atleta, a gente com certeza tinha muito mais responsabilidade com os horários, até porque quem comandava e decidia os horários era o clube, era o treinador, né? E agora não, agora eu consigo tomar as decisões, dos horários de tudo. Eu tenho o controle da minha agenda, eu posso montar minha agenda, mas a correria e as dificuldades, né, e tudo aquilo que envolve cada uma das profissões, né, a responsabilidade é muito parecida, né, por tratar com pessoas sempre, qualquer uma delas, uma com a paixão do futebol, a outra com a vida de cada um e de cada uma das pessoas. Então, as duas têm uma responsabilidade muito parecida, mas hoje em dia, a agenda, o dia a dia, eu tenho mais o controle do que tinha como atleta. É só essa a diferença. Você sempre foi uma pessoa muito inteligente e bem esclarecida quando era jogador. Mas dentro de campo, tinha um temperamento bastante explosivo. E isso contagiava os companheiros. O que te motivava dentro de campo? Olha, a diferença minha de fora e de dentro de campo é uma situação bem simples, algo bem simples. Eu sempre gostei de ganhar, eu sempre gostei de competir, né? Então eu sempre que entrar em campo, e não foi só como atleta, minha vida toda eu acho que vai ser assim. Eu entro em campo e gosto de ganhar, eu sou bastante competitivo, então eu acho que a diferença que faz é que no momento que tu entra em campo, veste uma camisa, a gente tem que se dedicar ao máximo e fazer o melhor possível. Eu acho que essa é a questão para mim, a mais importante, é ser competitivo e querer ganhar sempre. Que legal, Derlei. Você ficou de 1993 até 2003 no gol do Grêmio. Foi tão intenso que parece que foi ontem, mas já faz 17 anos da sua saída. Para essa nova geração que tem tu como um ídolo devido aos vídeos e ao que os pais falam, relembra como foi teu início no futebol e essa trajetória tão vencedora no Grêmio que começa acompanhando teu tio, não é? Para aqueles que ainda não sabem, eu comecei no Grêmio em 87, eu tinha 14 anos, tive a oportunidade de fazer teste no Grêmio, me deram essa oportunidade. Meu tio já tinha sido goleiro, era goleiro do Grêmio ainda, reserva do Mazzaropi, o Beto. Por esse motivo eu tive um pouquinho mais de facilidade de vir até Porto Alegre no início, mas tudo foi acontecendo aos poucos. Passei por todas as categorias de base, por todas as idades certinho, né? Fui crescendo, trabalhando todos os dias. Meu tio, já logo que eu cheguei também, ele acabou saindo do Grêmio, indo para outro clube, né? E eu fiz o teste, passei no teste, fui subindo degrau por degrau, como qualquer atleta que quer chegar ao auge da carreira, que é vestir uma camisa de um grande clube, e eu tive essa oportunidade no Grêmio, mas foram anos bem duros, bem difíceis, bastante trabalho, né? Muita dedicação, e que no final, graças a Deus, né, foi recompensado, e o resto da história acho que todo mundo sabe. Sim, sem dúvida, Derlei, é uma história maravilhosa. Qual era a principal marca do time do Filipão? Olha, acho que a maior marca daquele time do Filipão, daquele nosso time do Filipão, era, em primeiro lugar, comprometimento, né? Comprometimento com os companheiros, comprometimento com o resultado positivo, comprometimento com o trabalho, né? Comprometimento um com o outro no dia a dia,
né, comprometimento com o clube. Então, acho que a palavra que pode resumir mesmo aquela equipe, aquele grupo, era o comprometimento nosso, né, com o que a gente queria e com o que a gente queria para o clube. Tua característica, Darley, era crescer em jogos grandes. Grenal era o jogo mais especial para ti? Olha, eu não sei se só eu, acho que qualquer atleta gosta de jogo grande, né? Quer jogar jogo grande. E eu, particularmente, sempre tive esse prazer, né? Eu sempre queria estádio lotado, seja a favor ou contra, não importa, mas eu queria sempre estádio lotado. É o que nos move, é o que nos leva, né, a querer cada vez mais. E o Grenal, naturalmente, né, por ser um clássico nosso, um dos maiores clássicos do Brasil, ele sempre esteve lotado e eu sempre gostei de jogo grande, jogo cheio, né? Mesmo que a torcida fosse contra nós. E sendo gaúcho, né? Conhecendo a rivalidade desde criança, a gente sabe a importância que é dada a todos, né? Os gaúchos para o Grenal. Então eu sempre entrei em campo para fazer o máximo, como eu entrei em cada jogo, né? Então eu acho que eu sempre valorizei o jogo pelo tamanho que ele tinha. Isso fazia com que eu chegasse nos jogos grandes, né, e me destacasse mais, mas mais por isso mesmo. Estamos conversando com o atual deputado federal e ex-goleiro do Grêmio, Darley de Deus. Estamos aqui relembrando histórias de sua carreira, especialmente no tricolor gaúcho. No fim de 2003, Darley, acontece algo inimaginável. Você sai do Grêmio. E sempre se imaginou, inclusive por ser uma vontade sua, que tu nunca defenderia outra camisa. Foram 594 jogos. É algo que você lamenta até hoje, ou as experiências que tu teve fora do clube compensaram? Olha, eu sempre disse isso, se dependesse só da minha vontade, eu nunca teria saído do Grêmio. Eu teria começado minha carreira no clube e terminado ela da mesma forma lá. Mas a vida e pessoas que lá estavam, naquele momento, não quiseram e não pensaram dessa forma. Isso acontece, isso é da vida, né? Óbvio que ter tido outras experiências também foi importante, ter conhecido outros clubes, outras formas de trabalhar, outras características do futebol diferentes das do Grêmio, foram importantes. A gente acaba tendo experiência e conhecimento maior, né? Mas se dependesse do coração, se dependesse da minha vontade, acho que eu teria ficado até o meu último dia como atleta dentro do Grêmio, mas Deus não quis assim, né? Tentei aproveitar ao máximo cada momento em cada lugar que eu estive, né, para criar e ter a experiência que eu acabei tendo, que eu tenho até hoje, de ter participado por vários estados, jogado em outro país. Tudo eu acho que é válido, acho que Deus lá em cima não faz nada de forma errada e eu agradeço muito por cada momento que Ele me proporcionou no futebol. Muito se falou naquela época que o Adilson, então treinador, teria sido responsável pela sua saída. Outros falam que era a diretoria daquele momento. Me confirma se você tem essa impressão, também pelo que você representa para o clube e para os torcedores e companheiros, representava naquele período. Se você fica em 2004, o Grêmio não cairia. Porque muitas coisas que ocorreram ao redor daquele elenco não iriam acontecer. O que você pensa sobre isso? Olha, não tem como saber o que teria acontecido em 2004 se eu tivesse ficado. Não tem como saber se cairia, se não cairia, porque fica muito fácil agora dizer que sim ou que não. Mas acho que alguma atitude dentro de campo poderia ter sido diferente, até pela minha forma de atuar, de jogar. De repente, essa atitude dentro de campo poderia ter sido diferente, poderia ter ajudado daqui a pouco a não ter tido esse insucesso que acabou o Grêmio tendo. Mas quanto a ter saído, quem foi, quem não foi, hoje já para mim está no passado, né? E eu prefiro olhar para frente mesmo. Então é muito difícil
responder uma pergunta como essa, mas acredito que pelo menos, pelo que eu vi dos jogos, alguma coisa na atitude do time dentro de campo poderia ter sido diferente se eu estivesse lá. E Derlei, depois da saída, houve oportunidades de tu voltar ao Grêmio? Olha, não tem como saber o que teria acontecido em 2004 se eu tivesse ficado. Não tem como saber se cairia, se não cairia, porque fica muito fácil agora dizer que sim ou que não. Mas acho que alguma atitude dentro de campo poderia ter sido diferente, até pela minha forma de atuar, de jogar. De repente, essa atitude dentro de campo poderia ter sido diferente, poderia ter ajudado daqui a pouco a não ter tido esse insucesso que acabou o Grêmio tendo. Mas quanto a ter saído, quem foi, quem não foi, hoje já para mim está no passado, né? E eu prefiro olhar para frente mesmo. Então é muito difícil responder uma pergunta como essa, mas acredito que pelo menos, pelo que eu vi dos jogos, alguma coisa na atitude do time dentro de campo poderia ter sido diferente se eu estivesse lá. Bom, você saiu, houve um hiato de alguns anos até o Grêmio ter um substituto de fato para você. Galato teve o seu momento, Vitor também, mas foi Marcelo Groy, depois de ralar muito, que conseguiu isso. E mais uma vez existiu o pensamento de que o Grêmio teria um goleiro para toda a carreira. Foi uma saída diferente da sua, já que foi uma opção do Marcelo. Claro que só os envolvidos diretamente para avaliar o contexto da saída, mas é algo que não deveria ter acontecido, não é? Você pensa que o Groy deveria ter ficado? O que você pode falar sobre isso? Olha, como tu mesmo falou, acho que somente os envolvidos diretamente para avaliar o contexto de cada situação, né? Eu, por exemplo, posso falar de mim que sempre quis ficar, sempre tive vontade de ficar e não aconteceu, foi da vida. Mas, ao meu ver, o Marcelo Groy, da mesma forma que o Mazzaropi, junto comigo, são os três goleiros que marcaram, que estão na história do clube, que tiveram aí títulos importantes e que se colocaram num patamar diferente de todos os outros que passaram, pelo menos é a minha visão, meu pensamento. São os três que conquistaram a América pelo Grêmio. Então, né, cada contexto, cada situação é uma diferente da outra, né, mas nem por isso deixa de ser cada um deles ter a sua importância, tanto o Mazza como o Groy, ter a sua importância para o clube, ter feito a sua história e ter ajudado o Grêmio em conquistas importantes, né? Isso aí é muito importante, isso é o que mais vale, né? E como tu falou mesmo, cada um que sabe do seu contexto, da sua saída, de como foi. Eu posso falar da minha, né? Que não era a minha vontade, mas aconteceu, é da vida. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta, Derlei. Se tu tivesse que escolher o grande jogo da sua vida, qual seria? E qual o pior? É difícil escolher um, tanto para um lado quanto para o outro, né? Tudo dependia do momento. Eu fiz 594 jogos pelo Grêmio. É difícil se escolher um como melhor e um como pior, né? Eu acho que eu tive bons momentos, outros momentos com mais dificuldade, da mesma forma que o time também tinha. Então a gente é sempre muito em cima daquilo que acontece em cada partida. Então eu não me sinto capaz de escolher um jogo como melhor e outro jogo como pior. Eu prefiro escolher os títulos como o auge de cada momento, né, e não ter conquistado alguns como o pior momento para mim, como foi a final do Mundial, não ter conquistado, acho que um dos piores momentos para mim, da minha carreira, que teria sido um sonho, um grande sonho realizado, mas infelizmente não aconteceu. E sobre seleção, Derlei, faltou ser dado uma sequência maior com a camisa da amarelinha ou a concorrência era muito grande? Bom, quanto à seleção, eu acho que a seleção brasileira é apenas um prêmio pelo trabalho que tu faz no clube, né? E eu tive a oportunidade
né, e a sorte de participar da seleção durante 3, 4 anos ao lado do Dida, né, e foi importante para mim. Mas na seleção, como o nome já diz, são os melhores de um país, e de todos que estão ali, todos têm a capacidade e condição de jogar, né? Aí vai de cada treinador fazer as suas escolhas e a gente respeita, né? E ele escolheu naquele momento que fosse o Dida, né? E eu trabalhei da mesma forma para ajudar a equipe, para que a gente pudesse ganhar, por exemplo, a medalha de bronze em Atlanta, ajudar a equipe a ser campeã sul-americana também na Argentina. Então eu fiz a minha parte e tenho certeza que ajudei da minha forma a seleção, mas eu não mudo o que eu penso. Seleção brasileira, para mim, é só o prêmio por tudo que a gente trabalha no clube, né? E sou muito grato e muito honrado de ter participado, ter vestido a camisa da seleção brasileira. E quando se chega lá já é algo grandioso. Se vai jogar ou não, aí é uma questão de cada treinador, né? A gente não julga isso. E o seu futuro, Derlei? É seguir na política? O sonho de ser presidente do Grêmio ainda existe? Olha, eu sempre deixei a minha vida nas mãos de Deus, né? Eu acho que enquanto as pessoas assim quiserem, com certeza me sinto muito feliz de poder fazer alguma coisa, principalmente em favor do esporte, né? Às vezes o esporte é deixado um pouco de lado na política, na vida pública, né? Claro, nós temos aí educação, saúde, segurança pública, que são prioridades para qualquer governo, para qualquer lugar do país, mas eu nunca vou deixar de lado o esporte, porque eu sei o quanto ele é importante, principalmente quando se fala em educação, em saúde. É uma grande arma e que pode ajudar muito, principalmente nessas duas questões. Então a princípio, enquanto eu puder fazer algo pelo esporte, enquanto eu estiver na política e puder fazer algo, principalmente pelo esporte, que é o que eu vivi, o que eu conheço, eu vou fazer, né? Mas o futuro a Deus pertence. Óbvio que eu tenho um sonho de um dia colocar o meu nome à disposição para ser presidente do Grêmio. Eu tenho esse sonho. Eu sei que ainda tenho muito o que fazer pelo esporte, né? Seja na política ou seja diretamente no futebol. Isso aí, eu sou muito novo ainda e tenho certeza que eu tenho muita coisa ainda para fazer dentro do esporte, seja lá onde eu estiver, né? E agradecer a vocês pela oportunidade, agradecer a rádio, agradecer a cada um de vocês que estão aí fazendo o programa, né? Fico à disposição de vocês. Com certeza, passando por Taquara, eu passo aí para dar um abraço, né? Em todos, né? E desejar boas festas a cada um e cada uma dos gaúchos, a cada um e cada uma de vocês que estão nos ouvindo. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, né? E que a gente possa aí ter um ano de 2021, né? Bem diferente do que foi esse 2020, que foi um ano de aprendizado, né? De dificuldades para todos nós, para cada cidadão, cada cidadã do nosso país e do mundo, e que isso nos traga aprendizado e que a gente possa voltar a ter uma vida normal, né? Que às vezes, quem sabe, a gente não dava tanto valor, e agora com toda essa pandemia a gente possa dar valor e dar valor cada vez mais a cada momento que a gente possa viver, né? E cada vez mais nós, seres humanos, nos ajudarmos. Então, um abraço a todos, obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe todo mundo. Muito legal foi ter conversado contigo, Derlei. Passa um filme na memória dos gremistas. Pode ter certeza que tu não sai dela. Quando tu vier a Taquara, venha aos estúdios da Rádio Taquara para batermos mais um papo. Esse foi Derlei de Deus, a nossa entrevista da semana de hoje.